O passado é mais do que uma coleção de eventos. Ele é um eco constante em nossas vidas, moldando nossas reações, decisões e, muitas vezes, os caminhos que escolhemos seguir. O inconsciente humano, como propôs Carl Jung, é um vasto repositório de todas as nossas experiências, desde as mais simples até as mais traumáticas. O que é interessante sobre o inconsciente é que ele não é apenas um arquivo passivo, mas sim um elemento ativo, que influencia nossas ações de forma silenciosa, porém profunda. O inconsciente pode ser visto como um grande reservatório onde guardamos não apenas o que vivemos, mas também aquilo que não conseguimos processar completamente. São as experiências que nos causaram dor, medo ou vergonha, e que, muitas vezes, não sabemos como lidar. Como uma criança que aprende a caminhar e cai, o inconsciente armazena não só as quedas, mas as emoções que surgem delas, sem que nossa consciência tenha a oportunidade de fazer a devida reflexão ou cura. No entanto, o inconsciente não é apenas o guardião das dores não curadas, ele também mantém em sua essência os arquétipos, essas imagens universais que formam a base da nossa psique. Jung descreveu os arquétipos como padrões de comportamento que influenciam diretamente a nossa forma de perceber o mundo e de nos relacionarmos com ele. Quando esses arquétipos se manifestam, nossas escolhas e comportamentos tendem a seguir padrões, mesmo que não percebamos. Esses padrões inconscientes podem ser tanto funcionais quanto disfuncionais. O arquétipo do herói, por exemplo, pode nos impulsionar a superar grandes desafios, enquanto arquétipos como o perseguidor ou a vítima podem nos manter presos a padrões de sofrimento e repetição. A mente, na busca por segurança e familiaridade, cria essa espécie de roda de hamster, onde, sem querer, acabamos sempre nos deparando com os mesmos problemas ou relacionamentos tóxicos. A dificuldade de romper com esses padrões inconscientes é o que gera uma sensação de prisão emocional. Muitas pessoas se encontram repetindo os mesmos erros, sentindo-se paralisadas, mesmo desejando mudança. O inconsciente não age apenas como uma memória passiva, mas também como um motor invisível, guiando nossas decisões e atitudes de maneira que não estamos plenamente conscientes. Quando somos confrontados com situações novas, muitas vezes reagimos de acordo com o que está armazenado nesse arquivo inconsciente. Esse processo muitas vezes nos coloca em situações que já vivemos, como se não conseguíssemos escapar de certos padrões. Isso acontece porque o inconsciente não reconhece a diferença entre o passado e o presente, ele apenas age em função daquilo que foi gravado em nossa psique. Porém, a questão mais profunda é que o inconsciente não é um lugar em que apenas o que já passou é armazenado. Ele também carrega as emoções não resolvidas do nosso passado, as quais continuam a nos afetar no presente. Em vez de seguir em frente, ficamos presos a essas memórias e experiências que, mesmo inconscientemente, continuam a determinar a maneira como reagimos a novas situações. A prisão do passado não é uma metáfora vazia, mas uma realidade que muitos de nós vivemos sem perceber. Mesmo quando acreditamos ter superado algo, as memórias do passado podem estar ativas dentro de nós, guiando nossos passos sem que tenhamos consciência disso. A pergunta fundamental que precisamos nos fazer é: estamos realmente livres? Ou estamos sendo controlados por esses padrões invisíveis, criados no passado? Nosso inconsciente, ao guardar essas memórias e experiências, age como uma força invisível que molda não só nossas atitudes, mas também nossa visão de mundo. As escolhas que fazemos, os relacionamentos que atraímos, e até mesmo as oportunidades que temos podem ser influenciados por aquilo que está oculto em nossa mente. Às vezes, é difícil reconhecer que estamos presos a esses padrões, pois eles se disfarçam de comportamentos automáticos, como se fossem naturais. Como um computador que sempre executa o mesmo programa, nós frequentemente reagimos a situações de maneira quase que programada. Isso pode se manifestar em hábitos aparentemente inofensivos, como evitar conversas difíceis ou procurar constantemente a aprovação dos outros. Esses mecanismos de defesa são formas que o inconsciente encontra para nos proteger de dores não resolvidas, mas também são os principais responsáveis por nos manter em uma prisão emocional. Essa prisão não é algo visível, não está em paredes de concreto ou cadeados, mas sim em nossas próprias crenças e limitações internas. É preciso coragem para enfrentar o que está guardado nesse arquivo mental e começar a perceber como as escolhas do passado continuam a moldar o presente. Esse é o primeiro passo para a libertação emocional: perceber que estamos, de alguma forma, sendo prisioneiros das nossas próprias reações e emoções não curadas. O grande desafio do autoconhecimento, segundo Carl Jung, é encarar esses aspectos ocultos da psique. Ele acreditava que, para sermos inteiros e alcançar a verdadeira liberdade, devemos integrar essas partes de nós mesmos que foram rejeitadas ou ignoradas. Isso não é fácil,
Porque exige coragem para olhar para dentro e enfrentar o que foi guardado nas profundezas do inconsciente. Mas é através dessa integração, dessa reconciliação com o nosso próprio passado, que conseguimos verdadeiramente nos libertar. Para começar a nos libertar dessas amarras invisíveis, devemos, antes de mais nada, conhecer o que está escondido dentro de nós. Devemos aprender a reconhecer as influências do inconsciente, a observar como elas moldam nossas atitudes e comportamentos, e a perceber como estamos repetindo padrões do passado sem sequer notar. Esse é o primeiro passo em direção à verdadeira liberdade, a capacidade de criar o futuro que desejamos, e não viver como prisioneiros do passado. No final, o grande desafio não é apenas entender o que está em nossa mente, mas compreender como libertar-nos desses padrões e criar uma nova narrativa para nossa vida. A sombra, conceito fundamental da psicologia junguiana, representa tudo o que reprimimos e negamos em nós mesmos. Carl Jung acreditava que, para sermos completos, devemos integrar essa sombra, e não viver à sua mercê. O que ele queria dizer com isso? O que é a sombra, realmente? E como ela se manifesta em nossas vidas? A sombra não é necessariamente algo negativo. Ao contrário, ela contém todas as qualidades e talentos que, por algum motivo, fomos ensinados a rejeitar ou esconder de nós mesmos. Muitas vezes, nossa sociedade nos condiciona a esconder nossas emoções mais feias ou consideradas inapropriadas, como raiva, inveja ou insegurança. No entanto, essas emoções são humanas e fazem parte de nossa psique, sendo cruciais para o nosso equilíbrio interno. A verdadeira prisão não está em nossa sombra, mas sim na maneira como tentamos ignorá-la ou rejeitá-la. Quando nos recusamos a olhar para nossa sombra, ela começa a exercer uma força invisível, controlando nossos pensamentos, sentimentos e ações. A sombra não desaparece quando a ignoramos, ela se torna mais forte, mais disfarçada, mais insidiosa. Isso acontece porque, ao negar uma parte de nossa psique, estamos, de certa forma, delegando a ela o poder de nos controlar de maneira sutil e muitas vezes inconsciente. Mas a pergunta é: por que ignoramos nossa sombra? Por que rejeitamos certas partes de nós mesmos, mesmo sabendo que elas são nossa essência? Em grande parte, essa negação ocorre por medo. Medo do que os outros vão pensar, medo da dor associada à lembrança de traumas passados, medo de ser rejeitado. Quando não conseguimos lidar com essa dor, procuramos afastá-la, mas isso apenas a fortalece. No entanto, o fato de não olhar para nossa sombra não significa que ela desapareça. Ela se manifesta de outras maneiras, muitas vezes de forma distorcida e fora de controle. A raiva que não conseguimos expressar em um relacionamento pode se transformar em irritação constante e explosões desproporcionais. A culpa reprimida pode se manifestar como autossabotagem ou um ciclo interminável de perfeccionismo. A inveja pode se transformar em julgamento, criando um ciclo de relações superficiais e desconectadas. É nesse ponto que Carl Jung traz um conceito fundamental. A sombra é, na verdade, uma força poderosa de autotransformação, desde que decidamos enfrentá-la. Quando aceitamos nossa sombra, somos capazes de transmutar essas emoções e padrões disfuncionais em algo criativo, autêntico e curativo. Essa integração não significa simplesmente aceitar os aspectos negativos da sombra, mas, sim, reconhecê-los e utilizá-los como uma ferramenta para o crescimento pessoal. A integração da sombra exige coragem, pois é um processo doloroso de confronto com tudo aquilo que fomos ensinados a temer. No entanto, é a única maneira de alcançar a verdadeira autenticidade e plena liberdade emocional. Quando aceitamos que nossa sombra faz parte de quem somos, passamos a ser mais completos, mais inteiros. Já não somos mais reféns de um passado emocional reprimido, nos tornamos mais fortes e mais resilientes. Aceitar nossa sombra nos permite abrir espaço para a luz que reside em nós, para que possamos viver de maneira mais autêntica, sem medo de sermos quem realmente somos. Essa aceitação da sombra nos leva a uma nova compreensão de quem somos realmente. Para isso, precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos, sem medo ou vergonha, para perceber nossas verdadeiras intenções e desejos. Quando aceitamos nossa sombra, não só nos libertamos do peso do passado, mas também ganhamos a capacidade de nos relacionar de maneira mais genuína e profunda com os outros. Não há mais necessidade de esconder partes de nós, pois aprendemos a integrá-las de forma saudável. A sombra também tem a capacidade de trazer à tona habilidades e potencialidades que nunca havíamos considerado. Por exemplo, ao integrar nossa raiva, podemos aprender a expressá-la de maneira construtiva, transformando-a em energia para lutar por nossos objetivos ou para defender o que é certo.
A insegurança pode nos impulsionar a buscar autoconfiança e crescimento, enquanto a solidão pode nos ensinar a encontrar paz interior e autossuficiência. Porém, o caminho para integrar a sombra não é fácil. Requer paciência, persistência e a disposição de olhar para os aspectos de nós mesmos que mais nos desagradam. Mas, ao longo do tempo, essa integração nos traz cura emocional e nos permite viver com mais liberdade e autenticidade. Quando conseguimos aceitar e integrar nossa sombra, ela deixa de ser uma força destrutiva e se transforma em uma aliada na jornada de autodescoberta. No final, a sombra não é nossa inimiga, mas nossa maior professora. Ela guarda chaves para nossa evolução pessoal e espiritual, e só através da coragem de olhar para ela é que podemos mudar nosso destino. Ao libertar-nos das correntes invisíveis que nossa sombra impõe, damos um passo importante em direção à integração total de nossa psique e ao verdadeiro autoconhecimento. A transformação não acontece sem dor, e é exatamente essa dor que muitas vezes nos impede de seguir em frente. Porém, como Carl Jung sabiamente afirmou, as feridas emocionais não são algo a ser evitado, mas algo a ser abraçado. As feridas, quando curadas corretamente, podem se tornar fontes poderosas de crescimento pessoal. Elas carregam dentro de si o potencial de transformação, se soubermos olhar para elas com os olhos da sabedoria e do autoconhecimento. Quando falamos em feridas emocionais, estamos nos referindo a traumas e experiências não resolvidas que ficaram gravadas em nosso inconsciente. Muitas vezes, essas feridas se formam na infância, mas sua influência vai muito além dessa fase da vida. Elas se infiltram nos relacionamentos, nas escolhas profissionais e até na forma como nos vemos. O primeiro passo para a cura é reconhecer que essas feridas existem, sem vergonha ou culpa. Jung nos ensina que negar a dor não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, quanto mais a ignoramos, mais ela se fortalece e se manifesta de maneira disfarçada, muitas vezes através de comportamentos destrutivos ou relações disfuncionais. Muitas pessoas tentam buscar alívio em distrações externas, como trabalho excessivo, consumo ou até mesmo relacionamentos tóxicos, mas isso só adia o enfrentamento do verdadeiro problema, o que está dentro de nós. É importante entender que as feridas emocionais são universais. Todos nós passamos por experiências que nos marcam de alguma forma, e essas marcas fazem parte de nossa história pessoal. No entanto, é crucial entender que não somos definidos pelas nossas feridas. Elas são apenas capítulos da nossa jornada, e a forma como escolhemos lidar com elas é o que determina o rumo do nosso caminho. Quando não lidamos com essas feridas, elas nos controlam de formas que nem imaginamos, gerando um ciclo de repetição de sofrimento. Mas quando as encaramos de frente, elas podem ser uma das maiores fontes de poder para a mudança em nossas vidas. A grande chave para essa transformação é o processo de integração emocional. Jung acreditava que a cura começa quando começamos a entender as causas profundas de nosso sofrimento e a dar voz às nossas emoções reprimidas. Ao invés de tentar suprimir a dor, precisamos expressá-la de forma saudável. Isso pode ser feito através da escrita terapêutica, da meditação ou até mesmo de diálogos profundos com alguém de confiança. O importante é permitir-se sentir e, ao fazer isso, entender de onde vem aquela emoção. A escrita terapêutica, por exemplo, é uma ferramenta poderosa para a cura emocional. Ela permite que externalizemos sentimentos, pensamentos e memórias que, de outra forma, ficariam armazenados no inconsciente, dificultando o processo de cura. Quando colocamos no papel o que sentimos, começamos a entender o que está acontecendo dentro de nós e, muitas vezes, a encontrar soluções ou insights que nunca imaginamos. Ao escrever, damos forma e significado à dor, e, ao fazer isso, começamos a integrá-la à nossa consciência de maneira mais saudável. Os sonhos também desempenham um papel essencial nesse processo. Jung acreditava que os sonhos são uma maneira direta do inconsciente se comunicar com o consciente. Ao prestar atenção nos sonhos e interpretá-los, podemos descobrir o que está nos bloqueando emocionalmente e como podemos transformar essas experiências em lições de vida. A interpretação dos sonhos pode nos mostrar símbolos e metáforas que nos ajudam a acessar partes da nossa psique que estavam escondidas. No entanto, não basta apenas entender ou interpretar a dor. A verdadeira cura emocional ocorre quando tomamos a decisão de agir com base nesse autoconhecimento. Não basta apenas perceber que temos feridas, precisamos escolher conscientemente o caminho da cura. Isso exige compromisso e dedicação, e muitas vezes um esforço contínuo para não cair de volta nos padrões antigos de comportamento. O processo de cura não é linear, há altos e baixos, momentos de alegria e momentos de frustração.
O importante é manter a confiança no processo e entender que cada passo em direção à cura é uma vitória. A cura emocional também implica em aprender a perdoar a si mesmo. Muitas vezes, carregamos uma enorme culpa por erros passados, seja por decisões ruins, seja por não termos agido da maneira que achávamos que deveríamos. Perdoar-se é uma das partes mais difíceis da transformação, mas também é uma das mais libertadoras. Quando nos perdoamos, liberamos nossa energia emocional, permitindo que ela seja direcionada para a construção de um futuro mais saudável e equilibrado. Isso também implica em liberar o passado, não como se ele nunca tivesse ocorrido, mas como uma parte de nossa jornada que já cumpriu seu papel. O grande benefício da cura emocional é que ela nos permite não apenas superar as feridas, mas transformá-las em forças criativas. Por exemplo, a dor que sentimos em um relacionamento fracassado pode ser a força que nos leva a nos tornar melhores parceiros no futuro. O medo que sentimos por não ser bons o suficiente pode ser o que nos impulsiona a buscar nosso verdadeiro potencial. As feridas curadas não são apenas cicatrizes, mas fontes de sabedoria e empatia, permitindo-nos ajudar os outros em suas próprias jornadas de cura. No fim das contas, a transformação não está em evitar a dor, mas em enfrentá-la de cabeça erguida, em vez de ser controlado por ela. Quando entendemos as feridas que carregamos, sabemos como usá-las para o nosso crescimento. Elas deixam de ser um fardo e se tornam a fonte de nossa força. A jornada da individuação, um dos conceitos mais profundos de Carl Jung, representa o caminho pelo qual nos tornamos nosso verdadeiro eu. A individuação é o processo de integração do inconsciente com o consciente, em que nos tornamos conscientes de todas as partes da nossa psique, até aquelas que foram negligenciadas ou rejeitadas. Esse processo não é apenas uma viagem de autoconhecimento, mas também de transformação profunda, onde a pessoa se torna mais autêntica, mais inteira e mais alinhada com sua verdadeira natureza. Muitos de nós vivemos de forma fragmentada, desconectados de partes essenciais de quem realmente somos. Seja por medo, traumas passados ou a necessidade de se adaptar às expectativas externas, a maioria das pessoas acaba perdendo o contato com seu verdadeiro eu. A individuação é a chave para reconectar-se com essa essência genuína, sem máscaras, sem jogos, sem autoengano. Jung acreditava que a individuação é essencial para atingirmos a liberdade verdadeira e a realização plena. A primeira etapa dessa jornada é um processo de conscientização. Não podemos mudar ou evoluir o que não conhecemos. Por isso, o autoconhecimento é o primeiro passo para a individuação. Devemos olhar para dentro de nós, sem medo, para explorar o que está escondido nas sombras da nossa psique. O que temos escondido em nossos sentimentos, medos, desejos e até nas experiências que deixamos de lado? O caminho da individuação começa com a coragem de encarar a totalidade do eu, sem se apegar ao que acreditamos ser perfeito ou aceitável. Isso significa reconhecer tanto as nossas forças quanto as nossas fraquezas, aceitando que somos seres humanos, com luzes e sombras. A individuação também está profundamente ligada ao conceito de arquétipos, essas imagens universais que moldam nossa psique. Durante o processo de individuação, nos deparamos com vários arquétipos, como o herói, a sombra, a anima, a parte feminina do homem, e o animus, a parte masculina da mulher, e precisamos aprender a integrar cada um desses arquétipos dentro de nossa vida consciente. Cada arquétipo tem um papel crucial no nosso desenvolvimento, e enfrentá-los de frente nos ajuda a entender aspectos mais profundos de nossa personalidade. Quando começamos a perceber como esses arquétipos se manifestam em nossas vidas, podemos usá-los para nos guiar no processo de crescimento pessoal. Uma das partes mais desafiadoras da individuação é a integração da sombra. Ao longo da nossa vida, fomos condicionados a evitar ou negar certos aspectos de nossa psique que consideramos negativos, como a raiva, a inveja ou até o medo. Esses sentimentos e aspectos, no entanto, fazem parte de quem somos. A individuação nos pede que aceitemos esses aspectos, não como defeitos, mas como partes essenciais de nossa humanidade. A sombra, quando integrada, não é mais algo que nos controla, mas sim uma força que podemos usar para o nosso desenvolvimento. Outro aspecto importante da individuação é a integração do inconsciente coletivo, a noção de que nossas experiências individuais são parte de um patrimônio mais amplo que inclui todas as experiências da humanidade. Jung acreditava que a nossa psique está conectada a esse inconsciente coletivo, que contém as experiências e os saberes acumulados por toda a humanidade ao longo do tempo. Quando passamos por esse processo de individuação, começamos a acessar esse inconsciente coletivo, o que nos dá uma nova perspectiva sobre a vida, o sofrimento e a sabedoria universal. No entanto,
A individuação não é um processo simples nem rápido. É uma jornada que pode durar a vida inteira, pois a verdadeira transformação interna não acontece da noite para o dia. Envolve um trabalho contínuo de autoexploração, de aceitação e, mais importante, de ação. Quando começamos a entender as partes da nossa psique, devemos, então, agir de acordo com esse novo entendimento. A individuação não se limita à reflexão, ela exige mudanças reais no modo como vivemos. Precisamos aprender a agir de acordo com a nossa verdadeira natureza, deixando para trás as máscaras sociais e as expectativas externas. Um dos grandes desafios da individuação é o confronto com o medo do desconhecido. À medida que mergulhamos mais fundo dentro de nós mesmos, podemos nos deparar com partes que nunca imaginamos, ou até com coisas que nos assustam. Podemos encontrar partes nossas que foram rejeitadas ou distorcidas, como desejos reprimidos ou medos de fracasso. No entanto, é justamente esse confronto com o desconhecido que nos permite crescer. Ao enfrentarmos os nossos medos e aceitamos o que antes negávamos, começamos a nos tornar pessoas mais autênticas, mais vivas e mais plenas. A jornada da individuação também é um processo de integração com o outro. À medida que nos tornamos mais conscientes de nossa própria psique, nos tornamos mais capazes de nos relacionar com os outros de maneira mais profunda e significativa. Não há mais a necessidade de competir ou de tentar ser algo que não somos. Ao nos libertarmos das máscaras que usamos para agradar aos outros, somos capazes de construir relacionamentos mais genuínos e verdadeiros, baseados no respeito e na aceitação mútua. A individuação é o processo que nos transforma de meras sombras do que poderíamos ser em seres humanos completos e autênticos. Quando integramos o inconsciente com o consciente, passamos a viver com mais propósito, com uma visão mais clara sobre o que realmente importa e como queremos viver. Esse é o caminho da liberdade verdadeira, a liberdade de ser quem somos, sem medo, sem falsas crenças e sem limitações impostas. Quando chegamos a esse ponto, encontramos uma nova energia para a vida, uma energia que nos move para frente, para nossos sonhos, para nossos objetivos e, acima de tudo, para uma vida mais verdadeira. Ao final, a jornada da individuação não é sobre alcançar um objetivo final, mas sobre o processo constante de se tornar. É uma jornada de autodescoberta e autotransformação, onde cada passo dado nos leva a um entendimento mais profundo de quem somos e do que queremos ser. Quando completamos essa jornada, não somos mais vítimas do passado, nem reféns de nossos padrões inconscientes. Somos, finalmente, livres para criar nosso futuro de maneira autêntica e poderosa.